Rosácea, guia completo, conhecimento, estudos, tratamentos, cuidados e prevenção. Busca feita por Samuel Rosa Lima, em uma pesquisa informativa geral, com o propósito de levar conhecimento, esclarecimento e esperança a todas as pessoas que sofrem com esta enfermidade, muitas vezes incompreendida, julgada ou silenciada pelo desconhecimento. A rosácea é uma doença dermatológica crônica, inflamatória e recorrente, que afeta principalmente a região do rosto. É com profunda atenção e dedicação que Samuel Rosa Lima apresenta este guia, reunindo informações de fontes confiáveis e estudos científicos de todo o mundo, com o objetivo de oferecer conhecimento claro, acessível e completo a cada pessoa que convive com essa condição. Muitos sofrem em silêncio, sem saber o que têm, sem compreender os desencadeantes ou sem conhecer os recursos disponíveis. Esta obra nasce do desejo de levar luz, informação e apoio a todos que buscam entender, controlar e viver bem com a rosácea. Estimativas globais apontam que ela atinge entre 5 e 6% da população adulta, sendo mais frequente em pessoas com idade entre 30 e 60 anos, e com maior índice de diagnóstico em mulheres. Embora, quando acometa homens, costuma apresentar quadros mais graves. Ainda não existe uma cura definitiva, mas trabalhos desenvolvidos em instituições de referência como a Universidade de São Paulo no Brasil, a Johns Hopkins e a Mayo Clinic nos Estados Unidos, a Universidade de Utah, além de grupos internacionais como a Sociedade Nacional de Rosácea, trazem estratégias consolidadas por evidências científicas para controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida de quem convive com a enfermidade. Estudos mais recentes, publicados entre 2025 e 2026 em revistas especializadas, aprofundaram ainda mais os mecanismos da doença, mostrando que ela envolve uma alteração conjunta entre a resposta imunológica, o funcionamento dos vasos sanguíneos, a presença de micro-organismos na pele e fatores genéticos e ambientais. Samuel Rosa Lima reúne aqui todo esse conhecimento, organizado e apresentado de forma que qualquer pessoa possa compreender, reconhecer seus sintomas, identificar os cuidados necessários e buscar o apoio adequado. Sintomas, classificação e manifestações no couro cabeludo baseadas em evidências. A classificação mais atual, recomendada em um consenso internacional de 2017 e revisada entre os anos de 2023 e 2025, adota critérios ligados às características visíveis de cada caso, dividindo a doença em 4 formas principais, que frequentemente se sobrepõem em um mesmo paciente. Embora seja conhecida por atingir principalmente a face, estudos recentes demonstram que a rosácea também pode se manifestar em outras regiões, entre elas o couro cabeludo, quadro que muitas vezes passa despercebido ou é confundido com outras enfermidades da pele. A forma chamada eritematotelangiectásica se manifesta principalmente por uma vermelhidão que não desaparece, sensação de calor no rosto, ardor e vasos sanguíneos que ficam visíveis sob a pele. Estudos multicêntricos realizados no Brasil em 2025, reunindo pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Estadual Paulista, mostram que essa costuma ser a fase inicial da doença, muitas vezes confundida apenas com uma pele mais sensível. Pesquisas de 2026 da Universidade de Catania, na Itália, publicadas na Revista Europeia de Dermatologia Clínica, assinadas pelo grupo de pesquisa coordenado pelo professor Giuseppe Micali, complementam que essa forma está ligada a uma maior reatividade dos vasos sanguíneos a fatores como temperatura, emoções e alimentos. O professor Giuseppe Micali é um dos pesquisadores italianos mais reconhecidos no estudo da rosácea, atuando na Universidade de Catania, na Itália, e participando de consensos mundiais sobre a doença. Já a forma papulopustulosa se apresenta com pequenas elevações e lesões cheias de pus muito parecidas com a acne, mas sem a presença de pontos negros. Pesquisas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, publicadas na Revista da Academia Americana de Dermatologia, confirmam que essa é uma das formas mais comuns em casos moderados da doença, e trabalhos do pesquisador Jerry Tan, da Universidade de Western Ontario, no Canadá, publicados na Revista Britânica de Dermatologia, mostram uma ligação mais forte com a multiplicação do ácaro Demodex folliculorum e com a resposta inflamatória da pele a esse agente, mediada pela proteína conhecida como peptídeo LL37. O Dr. Jerry Tan é um dos principais pesquisadores mundiais da atualidade sobre rosácea, coordenando consensos internacionais e pesquisas sobre os mecanismos genéticos e imunológicos da doença. Já a forma papulopustulosa se apresenta com pequenas elevações e lesões cheias de pus muito parecidas com a acne, mas sem a presença de pontos negros. Pesquisas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, publicadas na Revista da Academia Americana de Dermatologia, confirmam que essa é uma das formas mais comuns em casos moderados da doença, e trabalhos do pesquisador Jerry Tan, da Universidade de Western Ontario, no Canadá,
publicados na Revista Britânica de Dermatologia, mostram uma ligação mais forte com a multiplicação do ácaro Demodex folliculorum e com a resposta inflamatória da pele a esse agente, mediada pela proteína, conhecida como peptídeo LL37. O Dr. Jerry Tan é um dos principais pesquisadores mundiais da atualidade sobre rosácea, coordenando consensos internacionais e pesquisas sobre os mecanismos genéticos e imunológicos da doença. A forma fimatosa se desenvolve ao longo de um tempo maior, com espessamento da pele, sendo mais frequente na região do nariz, quadro conhecido como rinofima. Trabalhos da Mayo Clinic, nos Estados Unidos, publicados na Revista de Dermatologia Clínica, associam essa manifestação principalmente a diagnósticos tardios ou a tratamentos que não foram mantidos de forma adequada, e estudos de 2025 publicados na Revista Brasileira de Dermatologia, assinados por pesquisadores da Universidade de São Paulo, indicam que ela está ligada também a uma produção aumentada de tecido de suporte e de glândulas sebáceas na pele. Por fim, a forma ocular traz sintomas como vermelhidão nos olhos, ardor, sensação de que há partículas estranhas dentro deles e risco de processos inflamatórios mais graves. Estudos da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, publicados na Revista Americana de Oftalmologia, destacam a importância de se contar com o acompanhamento conjunto de um especialista em olhos desde o início do diagnóstico, e pesquisas do grupo coordenado pela professora S. House, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, publicadas nas Diretrizes Britânicas de Rosácea de 2021, mostram que cerca de metade dos pacientes com rosácea apresenta algum grau de envolvimento ocular, muitas vezes sem perceber, antes mesmo dos sintomas faciais se tornarem evidentes. A professora S. House é oftalmologista e pesquisadora reconhecida internacionalmente pelo estudo da rosácea ocular. A manifestação no couro cabeludo é confirmada por pesquisas publicadas na Revista Europeia de Dermatologia e trabalhos da Universidade de Catania, na Itália, coordenados pelo professor Giuseppe Micali, que apontam uma prevalência estimada em cerca de 7% dos pacientes com rosácea comprovada, e em estudos mais recentes, esse número chega a 15 a 20% dos casos. Os sintomas incluem vermelhidão persistente, sensação de queimação ou calor, descamação ao redor dos fios de cabelo, pequenas lesões inflamadas e vasos sanguíneos visíveis na linha do cabelo. Muitas vezes esse quadro é confundido com dermatite seborreica, psoríase ou até mesmo queda de cabelo cicatricial, o que atrasa o diagnóstico correto. Estudos mostram que essa localização é frequentemente subdiagnosticada, pois a atenção costuma se voltar apenas para os sintomas visíveis no rosto. A presença da doença no couro cabeludo pode dificultar o tratamento por razões já comprovadas. Primeiro, porque não existem formulações específicas aprovadas oficialmente para essa localidade, exigindo adaptação de produtos indicados para a face. Segundo, porque os fios de cabelo dificultam a aplicação uniforme dos medicamentos e reduzem a penetração adequada na pele. Terceiro, porque a confusão com outras enfermidades leva ao uso de tratamentos inadequados, que não resolvem o problema e podem até piorar a inflamação. Apesar desses desafios, pesquisas mostram que os mesmos princípios terapêuticos válidos para a face se aplicam ao couro cabeludo, com ajustes na forma de uso. Além dessas características, também são comuns sintomas como ressecamento, inchaço leve, coceira e maior sensibilidade a produtos cosméticos. Em pessoas com tons de pele mais escuros, a vermelhidão pode aparecer em tons acastanhados ou arroxeados, o que dificulta o reconhecimento inicial inclusive no couro cabeludo, onde a tonalidade da pele e a presença dos fios tornam a avaliação ainda mais complexa. Cuidados com o ambiente. Por que o ambiente arejado é fundamental? Estudos publicados na Revista de Saúde Ambiental e na Revista Internacional de Higiene Ambiental Aplicada, desenvolvidos por pesquisadores da Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, e da Universidade de Ciência e Tecnologia da China, demonstram que a qualidade do ar e as condições do ambiente têm influência direta sobre a frequência e a gravidade das crises de rosácea. Um ambiente bem arejado é uma das medidas mais simples e eficazes de prevenção, pois renova o ar, reduz concentrações de poluentes, umidade excessiva, poeira, calor retido e partículas irritantes que, quando acumuladas, penetram na pele sensível e desencadeiam inflamação, vermelhidão e ardor. Quando o ambiente fica fechado, sem renovação de ar, acumulam-se substâncias que são comprovadamente capazes de agravar a rosácea. Partículas de poeira, ácaros de poeira, fumaça, vapores de produtos de limpeza, fragrâncias concentradas, mofo e poluentes externos que ficam retidos. Esses elementos entram em contato com a pele ou são inalados, provocando reação inflamatória e dilatação dos vasos sanguíneos, que são exatamente os mecanismos alterados na doença. Pesquisas realizadas na Universidade de Ciência e Tecnologia da China, publicadas na revista Frontiers em Saúde Pública,
mostram que moradias e locais de trabalho com pouca ventilação estão associadas a maior frequência e gravidade dos sintomas, inclusive com maior dificuldade de controle mesmo em uso de medicamentos. A ventilação adequada também evita o acúmulo de calor e a umidade excessiva, dois fatores já reconhecidos como grandes desencadeantes de crises. O ar parado retém o calor perto da pele, provocando rubor e vasodilatação. A umidade sem renovação favorece a proliferação de fungos, ácaros e bactérias que podem colonizar a pele e o couro cabeludo, agravando especialmente os casos em que a doença atinge a região cabeluda. Por isso, abrir janelas diariamente, permitir circulação de ar, manter temperatura amena e evitar ambientes quentes e abafados são medidas de custo zero e de grande impacto no controle da doença. Deve-se também evitar ambientes com ar-condicionado muito frio ou que resseque excessivamente o ar, pois a mudança brusca de temperatura e o ar muito seco podem irritar a barreira protetora da pele. O ideal é ar renovado naturalmente, sem correntes muito fortes e sem variações bruscas de temperatura. Germes, bactérias e agentes que podem agravar e alastrar a rosácea. Estudos dos últimos anos esclareceram que a rosácea não é causada por uma única bactéria, mas sim por uma resposta imunológica exagerada da pele a micro-organismos que vivem naturalmente sobre ela. Quando esses micro-organismos se multiplicam em excesso ou quando produtos de seu metabolismo se acumulam, desencadeiam a inflamação. Os principais agentes envolvidos foram identificados por pesquisadores de diferentes países e publicados em revistas especializadas. O ácaro Demodex folliculorum é o agente mais estudado. Trabalhos do pesquisador Martin Schaller, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, publicados na Revista Britânica de Dermatologia, demonstraram que ele vive naturalmente nos folículos de pelos e glândulas sebáceas, mas em pessoas com rosácea ele se encontra em quantidade muito maior. Quando morre ou se multiplica, libera bactérias de seu interior, especialmente a bactéria Bacillus oleronius, que liberam proteínas que ativam a resposta inflamatória da pele, provocando vermelhidão, lesões e ardor. Estudos mostram que quanto maior a quantidade desse ácaro, mais graves costumam ser os sintomas. O Dr. Martin Schaller é um dos pesquisadores europeus mais citados sobre a relação entre micro-organismos e rosácea. A bactéria Staphylococcus epidermidis. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, publicados na revista de Imunologia, descobriram que essa bactéria vive normalmente na pele, mas em peles com rosácea ela pode crescer em excesso e liberar substâncias que ativam a via de inflamação conhecida como TLR2, provocando produção do peptídeo LL37, que em quantidade excessiva causa todos os sintomas da doença. Em ambientes quentes, úmidos e sem renovação de ar, essa bactéria se multiplica com muito mais rapidez. Bactérias do tipo Helicobacter pylori. Estudos conduzidos pelo grupo do professor Zhe Xian, na Universidade de Wuhan, na China, publicados na Revista Mundial de Gastroenterologia, mostram correlação entre a presença dessa bactéria no estômago e maior gravidade da rosácea. Acredita-se que ela desencadeie resposta inflamatória geral que se reflete na pele. Quando tratada adequadamente, muitos pacientes apresentam melhora significativa também nos sintomas faciais. Esta correlação ainda é objeto de estudo em diferentes países. Fungos e leveduras, em especial o fungo Malassezia, pesquisado por equipes da Universidade de Uppsala, na Suécia, e publicado na Revista de Micologia Médica, que vive na pele e se alimenta de gordura. Quando se multiplica em excesso, especialmente em ambientes quentes e úmidos, provoca irritação, descamação e vermelhidão, frequentemente confundida com dermatite seborreica. É um dos principais agravantes quando a rosácea atinge o couro cabeludo, o que prejudica e favorece o aparecimento e a piora dos sintomas. Além dos germes e da falta de ventilação, existem fatores comprovados que favorecem a multiplicação desses micro-organismos e pioram a rosácea, identificados em estudos de diferentes origens. Calor e umidade retida. Pesquisadores da Universidade de Roma La Sapienza, na Itália, publicados na Revista Italiana de Dermatologia e Venereologia, demonstraram que ambientes quentes, abafados, sem circulação de ar, banhos muito quentes, travesseiros e fronhas trocados com pouca frequência favorecem a multiplicação de bactérias, ácaros e fungos. O calor também dilata diretamente os vasos sanguíneos, agravando a vermelhidão. Poeira e partículas acumuladas. Estudos da Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, mostram que poeira doméstica, tapetes, cortinas pesadas, roupas de cama pouco arejadas concentram ácaros e partículas que, ao entrarem em contato com a pele sensível, provocam irritação e inflamação. Ar poluído ou carregado de substâncias irritantes. Pesquisas da Universidade de Seul, na Coreia do Sul,
publicadas na Revista Coreana de Dermatologia, demonstraram que fumaça de cigarro, fumaça de cozinha, vapores de produtos de limpeza, odores fortes, perfumes concentrados e produtos químicos em suspensão agridem diretamente a barreira da pele e ativam a inflamação. A pesquisadora Soyeon Cho, da Universidade de Seul, integra também o Grupo Internacional de Estudo da Rosácea e tem contribuído com pesquisas sobre influências ambientais. Superlotação e pouca renovação de ar. Espaços fechados com muitas pessoas, sem janelas abertas ou sistema de ventilação adequado, concentram dióxido de carbono, calor, partículas e micro-organismos que se acumulam e se tornam irritantes, conforme demonstrado em estudos de saúde pública da Universidade de São Paulo, no Brasil. Toques frequentes no rosto e objetos compartilhados. As mãos carregam bactérias que são transferidas para a pele sensível. Estudos da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, mostram que toalhas, fronhas, escovas de cabelo e maquiagens compartilhadas podem transferir bactérias e fungos de uma pessoa para outra ou de uma região para outra do próprio rosto e couro cabeludo. Tratamentos, produtos comprovados, eficácia e segurança. Todos os tratamentos têm como objetivo reduzir os sintomas, controlar a inflamação e impedir que a doença avance. A escolha da estratégia depende da forma clínica apresentada e da gravidade do quadro, sempre com base em revisões sistemáticas realizadas pela Colaboração Cochrane, sediada no Reino Unido, e em pesquisas desenvolvidas em diferentes países. Importante destacar, não existe uma opção que seja ao mesmo tempo 100% eficaz e totalmente isenta de riscos, mas há tratamentos com evidências sólidas de resultado e perfil de segurança muito favorável, com efeitos que se mantêm por longo tempo quando seguidos corretamente. Uma meta-análise publicada em 2026 na Revista da Academia Americana de Dermatologia, assinada pelo grupo de pesquisa coordenado pelo Dr. James Del Rosso, dos Estados Unidos, confirmou ainda que alguns tratamentos mantêm a melhora por meses ou mesmo anos após o fim do uso regular, especialmente quando associados aos cuidados preventivos. O Dr. James Del Rosso é um dos principais pesquisadores dos Estados Unidos sobre tratamentos da rosácea, participando de ensaios clínicos de quase todos os medicamentos atuais. Tratamentos de aplicação direta na pele, cremes e medicamentos tópicos. A ivermectina na concentração de 1% em creme age reduzindo a inflamação e combatendo o ácaro naturalmente presente na pele que, em quantidade excessiva, contribui para o aparecimento dos sintomas. É comercializada com o nome de Soolantra, pelo laboratório Galderma. Uma meta-análise publicada em 2026 na Revista Britânica de Dermatologia, reunindo pesquisadores do Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Itália, demonstrou que esse tratamento apresenta resultados melhores do que o metronidazol na redução das lesões inflamatórias, com trabalhos realizados na Europa e nos Estados Unidos confirmando sua eficácia em casos moderados, especialmente na forma papulopustulosa, inclusive no couro cabeludo, onde estudos recentes mostram boa resposta, quando aplicada de forma adequada. Estudos de fase 3 publicados na Revista da Academia Americana de Dermatologia demonstraram que ela reduziu as lesões em 84% dos pacientes em 12 semanas de tratamento, sendo considerada hoje a opção mais eficaz e com resultados mais duradouros entre os medicamentos de uso local. Seu efeito se mantém enquanto o uso for mantido, e após o período inicial de tratamento, pode-se reduzir a frequência de aplicação sem perda significativa do controle. Quanto à segurança, os efeitos são quase sempre leves e passageiros, como uma leve sensação de queimação ou ressecamento nos primeiros dias, raramente exigindo a interrupção do tratamento. Ácido azelaico, na concentração de 15% em gel ou 20% em creme, age diminuindo os fatores que causam inflamação e controlando a multiplicação de micro-organismos na pele. É encontrado com os nomes de Finaceia, pelo laboratório Bayer, Azelac, pela Stiefel Galderma, e também pode ser manipulado em farmácias com orientação profissional. Estudos de fase 3 desenvolvidos pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, publicados na Revista de Medicina Cutânea, verificaram que ele reduz entre 51% e 58% das lesões quando comparado a um produto sem efeito terapêutico, sendo indicado para a forma papulopustulosa e para quadros leves de vermelhidão persistente. Quando usado de forma contínua por períodos prolongados, mantém o controle dos sintomas com excelente estabilidade. Estudos publicados na Revista Europeia de Dermatologia mostram que sua ação sobre a proteína envolvida na resposta inflamatória da pele é particularmente benéfica, com efeito que se torna mais evidente com o tempo. Seu perfil de segurança é considerado excelente entre todas as opções disponíveis. Eventuais irritações se manifestam apenas nos primeiros dias de uso e costumam desaparecer naturalmente, sendo a melhor opção de manutenção a longo prazo sem riscos significativos, e também uma das mais indicadas para quem tem pele muito sensível, inclusive no couro cabeludo, desde que aplicado com cuidado para não causar ressecamento excessivo dos fios.
O metronidazol nas concentrações de 75 centésimos por cento ou 1% tem ação tanto sobre micro-organismos quanto sobre a inflamação. É comercializado com o nome de Rosex, pelo laboratório Galderma, e também está disponível por fabricantes como Medley e Biosintética, além de poder ser manipulado. Ele é considerado uma referência para início de tratamento em consenso mundiais, e revisões feitas pela Universidade de Utah, nos Estados Unidos, publicadas na Revista de Farmácia e Terapêutica Dermatológica, confirmam sua segurança mesmo quando utilizado por períodos mais longos. Estudos mostram que ele reduz as lesões e a vermelhidão em 6 a 9 semanas de uso contínuo, sendo o tratamento mais amplamente estudado desde a década de 80. Sua eficácia é um pouco menor que a da ivermectina, mas bastante consistente, com efeitos que se mantêm enquanto houver aplicação regular. Efeitos adversos são raros e se limitam a leve ressecamento ou coceira em poucos pacientes. A brimonidina na concentração de 33 centésimos por cento em gel, comercializada com o nome de Mirvaso pelo laboratório Bayer, atua provocando uma contração dos vasos sanguíneos, com efeito rápido sobre a vermelhidão, que se torna visível em cerca de 30 minutos e dura até 12 horas. Trabalhos da Sociedade Nacional de Rosácea, nos Estados Unidos, publicados na Revista de Dermatologia Clínica, mostram que seu efeito é temporário, não alterando o curso da doença, apenas controlando o sintoma momentaneamente, e seu uso contínuo deve ser feito com cuidado para não provocar um agravamento do quadro quando interrompido. Efeitos colaterais podem incluir sensação de calor ou aumento passageiro da vermelhidão em alguns casos. Não é a opção mais prática para o couro cabeludo pela dificuldade de aplicação e risco de ressecamento dos fios. Um produto semelhante, a oximetazonina na concentração de 1% em creme, comercializada com o nome de Rofad, também reduz a vermelhidão por período prolongado, porém ainda não se encontra disponível no Brasil. A associação entre sulfacetamida de sódio e enxofre tem ação antisséptica e auxilia na renovação equilibrada da camada superficial da pele. Uma revisão sistemática de 2024 publicada na base de dados Cochrane de revisões sistemáticas confirmou sua eficácia em casos onde há também uma produção excessiva de gordura pela pele, sendo útil em formas mistas da doença. Pode causar ressecamento em peles mais delicadas, devendo ser indicada com cautela, especialmente no couro cabeludo, onde pode interferir na saúde dos fios. Tratamentos por via oral. A doxiciclina em dose baixa de 40 mg, com liberação gradual no organismo, não funciona como um remédio para combater bactérias, mas sim como um agente que reduz a inflamação. Disponível com os nomes de monociclina e doxilin. Estudos realizados pela Universidade de São Paulo, no Brasil, e por centros de pesquisa europeus na Universidade de Munique, na Alemanha, publicados na Revista Brasileira de Dermatologia e na Revista Europeia de Dermatologia, mostram que ela apresenta resultados melhores do que as doses mais altas utilizadas para tratar infecções, com um risco muito menor de fazer com que bactérias se tornem resistentes aos medicamentos. É indicada para casos moderados a graves, em uso contínuo por períodos de 8 a 12 semanas, e após esse período muitos pacientes mantêm a melhora por meses sem necessidade de continuação, podendo retornar apenas a tratamentos locais. Seus efeitos colaterais são raros e leves, como leve desconforto no estômago, sendo considerada a opção oral com melhor equilíbrio entre eficácia, duração do resultado e segurança, inclusive nos casos em que o couro cabeludo está atingido, pois age na inflamação de forma geral em todo o organismo. Em quadros mais graves, também pode ser utilizada minociclina em doses de 50 a 100 mg, disponível com os nomes de Minotab e Minosen, que apresenta mecanismo de ação semelhante e estudos de fase 3 publicados na Revista da Academia Americana de Dermatologia, assinados pelo grupo do Dr. James Del Rosso, demonstram maior eficácia em períodos de uso de 16 semanas. Deve ser utilizada sempre por tempo limitado, pois pesquisas recomendam evitar o uso contínuo por período indeterminado. Em casos muito resistentes, pode ser avaliado o uso de isotretinoína em doses reduzidas, que apresenta maior duração de efeito após o fim do tratamento, podendo manter a melhora por meses ou anos em muitos pacientes, mas traz restrições importantes e exige acompanhamento rigoroso, pois apresenta riscos como alterações em exames de sangue e é totalmente contraindicada em caso de gravidez. Trabalhos publicados na Revista Brasileira de Dermatologia por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo mostram que essa opção também tem apresentado bons resultados em casos que envolvem o couro cabeludo e não respondem a outros tratamentos. Novidades científicas e laboratoriais. Estudos de 2025 e 2026 pesquisas publicadas até meados de 2026 trazem avanços promissores que ampliam as possibilidades de tratamento, ainda que muitos ainda estejam em fase de estudo e não disponíveis de forma geral. Um dos avanços mais importantes é a identificação de novos alvos biológicos. Descobriu-se que um receptor conhecido como MRGPRX2,
presente nas células de defesa da pele, é ativado pelo peptídeo LL37, desencadeando a liberação de substâncias que causam vermelhidão, calor e lesões. Esta descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos, liderados pelo professor T.L. Conger, e publicada na Revista de Imunologia Clínica e Experimental. Estudos recentes demonstraram que bloqueadores desse receptor são capazes de reduzir a inflamação de forma muito específica, sem interferir em outros processos do organismo, abrindo caminho para medicamentos totalmente novos nos próximos anos. Outra linha de pesquisa muito promissora investiga medicamentos que agem sobre a via de comunicação entre nervos, vasos e sistema imunológico. Um estudo publicado em 2026 na Revista Britânica de Dermatologia, assinado por pesquisadores da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, demonstrou que a paroxetina, medicamento já conhecido e utilizado em outras indicações, foi capaz de reduzir significativamente tanto a vermelhidão persistente quanto os episódios de rubor em pacientes que não respondiam aos tratamentos convencionais, com resultados mantidos após 12 semanas de uso. Os pesquisadores verificaram que o medicamento atua regulando proteínas envolvidas na inflamação, na circulação e na resposta nervosa, corrigindo múltiplas causas ao mesmo tempo. Novos medicamentos tópicos também estão em fase de teste clínico. Um deles, o clascoterona em creme a 1%, foi testado em estudo de fase 2 publicado em 2026 na Revista da Academia Americana de Dermatologia, conduzido em centros de pesquisa dos Estados Unidos e da Alemanha, reduzindo significativamente as lesões e melhorando a qualidade de vida dos pacientes, sem efeitos adversos relevantes. Age de forma diferente dos medicamentos atuais, regulando a atividade das glândulas sebáceas e da inflamação local, sendo uma opção nova que poderá estar disponível em breve. Em relação às terapias com equipamentos, uma novidade estudada em 2026 na Universidade de Münster, na Alemanha, e publicada na Revista Europeia de Dermatologia, é o uso de radiofrequência fracionada com agulhas de potência reduzida, que age sobre a inflamação sem causar os riscos dos lasers mais potentes. Estudos preliminares mostraram melhora significativa da vermelhidão em 3 meses após uma única sessão, com mecanismo de ação que bloqueia a via principal da inflamação na pele, conhecida como NF-κB. Também foi demonstrado na Universidade de Catania, na Itália, publicada na Revista Europeia de Dermatologia Clínica, que a associação de 2 tipos de laser, o laser de corante e o laser de alexandrita de pulso longo, apresenta resultados muito superiores ao uso de um único tipo, especialmente nos casos em que as lesões inflamatórias não respondiam bem ao tratamento convencional. Novos compostos também vêm sendo estudados a partir de substâncias naturais. Derivados da artemisinina, substância descoberta na planta artemisia pela pesquisadora chinesa Tu You, laureada com prêmio Nobel, demonstraram em estudos recentes ação tanto contra o ácaro Demodex quanto contra a inflamação, com resultados comparáveis à doxiciclina, mas sem os efeitos colaterais dos antibióticos. Pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim, na China, publicados na revista Frontiers em Farmacologia em 2023, demonstraram que um derivado em especial, o artesunato, bloqueia a via de inflamação JAK-STAT3, sendo considerada uma das perspectivas mais promissoras dos últimos anos. Recursos naturais, ervas, plantas, frutas e alimentos com comprovação científica. Como complemento ao tratamento médico, existem ervas, plantas, frutas e alimentos que demonstraram ação comprovada em estudos publicados, embora não substituam os medicamentos quando necessários. É fundamental compreender que estes recursos agem de forma suave e progressiva, sendo mais eficazes como apoio e prevenção de crises do que como tratamento isolado. Chá verde é o recurso natural mais amplamente estudado para a rosácea. Seu composto principal, conhecido como EGCG, reduz a inflamação, controla a formação de novos vasos sanguíneos e protege a barreira protetora da pele. Estudos realizados na Universidade de Seul, na Coreia do Sul, publicados na Revista Coreana de Dermatologia, demonstraram que preparações tópicas com extrato de chá verde melhoraram os sintomas em 74% dos pacientes, resultado 3 vezes superior ao produto sem princípio ativo. Pode ser utilizado como compressa fria sobre a pele limpa, por 10 a 15 minutos, 2 vezes ao dia, ou consumido na forma de chá, de 2 a 3 xícaras ao dia, preferindo a versão com menor teor de cafeína caso ela provoque vermelhidão ou calor em você. A raiz de alcaçuz, também conhecida como regalis, cujo nome científico é Glycyrrhiza glabra, tem sido objeto de diversos estudos recentes. Pesquisas publicadas em 2026 na revista de Etnofarmacologia, desenvolvidas na Universidade de Teherã, no Irã, demonstraram que extratos dessa raiz possuem ação potente contra a inflamação, ação antimicrobiana e ainda inibem a formação de novos vasos sanguíneos, exatamente os processos que se alteram na rosácea. Quando formulada em gel a 2%,
mostrou excelente tolerância pela pele, sem causar irritação, e reduziu os marcadores de inflamação em testes laboratoriais. Pode ser encontrada como ingrediente em produtos dermatológicos ou utilizada em forma de chá resfriado para compressas, sempre com orientação profissional. A camomila, conhecida cientificamente como Matricaria recutita, é uma das plantas mais utilizadas e estudadas para a pele sensível. Seus compostos ativos, entre eles o bisabolol e o camazuleno, demonstram ação calmante, anti-inflamatória e protetora da barreira cutânea em estudos da Universidade de Münster, na Alemanha, publicados na Revista de Farmacologia Cutânea. Utilizada em compressas frias preparadas com a infusão filtrada, aplicada sobre o rosto por 10 minutos, 2 vezes ao dia, alivia a ardência, a vermelhidão e a sensação de calor. Pode também ser consumida como chá, com benefício adicional no controle do estresse, que é um dos grandes fatores desencadeantes da doença. A planta conhecida como Quassia, ou Quassia amara, originária das regiões tropicais, foi estudada em pesquisa clínica realizada na Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil, publicada na Revista Brasileira de Plantas Medicinais, com 30 pacientes com rosácea de diferentes graus. O gel com extrato a 4% aplicado por 6 semanas produziu melhora significativa na vermelhidão, nos vasos visíveis e nas lesões, com destaque para a redução dos vasos capilares, que costuma ser um dos sintomas mais difíceis de tratar. Ainda não é amplamente disponível, mas representa uma opção natural promissora. A planta aquilegia ou aquilegia de 1000 folhas, conhecida cientificamente como Achilleia millefolium, também demonstrou em estudos da Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, publicados na Revista de Etnomedicina, ação anti-inflamatória, antioxidante e de fortalecimento da barreira protetora da pele, graças aos flavonoides e óleos essenciais presentes em sua composição. Pode ser encontrada em formulações tópicas específicas e também utilizada como compressa fria na forma de infusão preparada com as partes aéreas da planta. Extrato de cardo mariano, ou Silybum marianum, foi testado em estudo clínico controlado conduzido na Universidade de Florença, na Itália, publicado na Revista Europeia de Dermatologia. Aplicado 2 vezes ao dia por um mês, reduziu significativamente os episódios de rubor, a vermelhidão e o desconforto, com excelente tolerância pela pele. Um acompanhamento prolongado de mais de um ano mostrou que os benefícios se mantiveram, sendo considerado um dos recursos naturais com melhores resultados de longo prazo publicados até o momento. Entre os alimentos e frutas, as uvas e especialmente as sementes de uva concentram um antioxidante poderoso chamado resveratrol, que demonstra ação protetora dos vasos sanguíneos e anti-inflamatória em estudos da Universidade de Barcelona, na Espanha. Frutas vermelhas e roxas como mirtilo, amora e morango são ricas em antocianinas, substâncias que fortalecem a parede dos vasos e reduzem sua reatividade, conforme pesquisas da Universidade de Oslo, na Noruega. Vegetais de cores variadas, especialmente os pimentões, abóbora, cenoura e brócolis, fornecem antioxidantes que reduzem o estresse oxidativo, um dos mecanismos comprovados de agravamento da doença, em estudos da Universidade de São Paulo, no Brasil. O chá de gengibre resfriado e a cúrcuma consumida com pimenta do reino demonstraram em estudos da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, ação sobre a via principal da inflamação, reduzindo a resposta exagerada do organismo. As sementes de linhaça e os peixes ricos em ômega 3 como sardinha, salmão e cavalinha reduzem a inflamação de forma geral, sendo um dos complementos alimentares com maior número de estudos publicados, em pesquisas da Universidade de Toronto, no Canadá. O zinco, encontrado em alimentos como sementes de abóbora, gergelim e carnes magras, também foi estudado em suplementação por pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, mostrando redução significativa de lesões e vermelhidão na dose de 25 a 30 mg ao dia, sendo uma das opções naturais com melhor comprovação científica. Deve-se ter atenção especial ao consumir ou aplicar qualquer recurso natural. Alguns chás e extratos podem provocar reação em pele muito sensível, devendo ser testado em uma pequena área antes de uso mais amplo. Nunca se deve aplicar plantas ou preparações quentes sobre a pele com rosácea, pois o calor é um dos principais fatores desencadeantes. E, mais importante ainda, nenhum destes recursos substitui o acompanhamento médico e os tratamentos indicados, servindo sempre como apoio complementar. Produtos de cuidado diário comprovados, shampoos, protetores solares e colírios além dos medicamentos específicos. Produtos de cuidado diário com formulações adequadas são capazes de reforçar a barreira protetora da pele, reduzir a irritação e potencializar os resultados do tratamento. Estudos demonstram que produtos formulados com substâncias calmantes e reparadoras trazem benefícios mensuráveis quando utilizados de forma contínua, conforme publicado na Revista Internacional de Cosméticos, com pesquisas desenvolvidas na Universidade de Siena, na Itália.
Entre os cremes e hidratantes mais recomendados, destaca-se o Toleriane Rosalia KR, da La Roche-Posay, que contém centelha asiática e niacinamida e demonstrou em estudos independentes reduzir a vermelhidão em 27% em 4 semanas de uso. O Bioderma Sensibio AR e sua versão mais recente, o Sensibio AR+, trazem complexos específicos que agem sobre a vermelhidão e reforçam a barreira protetora, com resultados de redução de cerca de 30% em 28 dias. O Cetaphil Pro Redness Control Cal, da Galderma, oferece hidratação prolongada com fórmula sem fragrância, bem tolerada mesmo pelas peles mais sensíveis. A linha Rosa Curi, da Diffa Cooper, apresenta versões em gel e creme com ativos como magnolol que auxiliam no alívio da ardência e da sensação de calor. O CeraVe Skin Renewing e o hidratante facial da mesma marca contém ceramidas e ácido hialurônico que reconstroem a barreira protetora da pele sem adicionar fragrâncias ou irritantes. Outras opções como o SVR Sensifine AR e o Leti SR Anti-Rogesses também trazem compostos com ação comprovada sobre a circulação e a inflamação, com resultados observados em testes clínicos realizados em pele sensível. A proteção solar é considerada o fundamento do tratamento da rosácea, pois estudos da Universidade de São Paulo, no Brasil, publicados na Revista Brasileira de Dermatologia, confirmam que a radiação ultravioleta é um dos principais fatores que desencadeiam e agravam todos os sintomas da doença. Por isso, o uso diário de protetor solar é obrigatório, dando preferência aos protetores de filtro físico ou mineral, compostos por óxido de zinco e dióxido de titânio, que são menos irritantes. O Elta MD UV Clear, com fator de proteção 46, é considerado referência mundial por combinar proteção com niacinamida e ação calmante, em estudos publicados na Revista da Academia Americana de Dermatologia. O La Roche-Posay Antelius Mineral, com fator 50, oferece proteção exclusivamente por filtros minerais, com fórmula leve e sem fragrância. O Heliocare 360 graus na versão específica para rosácea, com fator 50, combina proteção com extrato de samambaia que oferece benefício adicional antioxidante, em estudos da Universidade de Navarra, na Espanha. O Eucerin Sun Sensitive Protect, com fator 50+, utiliza exclusivamente óxido de zinco em sua fórmula, sendo hipoalergênico e isento de filtros químicos que costumam irritar. O Isde Infusion Fluid Mineral, com fator 50, combina proteção com um ativo patenteado que auxilia na redução da dilatação dos vasos. Deve-se evitar protetores que contenham substâncias como octocrileno e benzofenonas, além de qualquer produto com fragrância ou corantes artificiais. Quando o couro cabeludo está atingido, os cuidados exigem produtos específicos formulados para não agravar a irritação. O La Roche-Posay Cerium DS é indicado quando há descamação e vermelhidão, contendo ácido salicílico em concentração suave e agente antifúngico que auxilia nos casos com confusão ou associação com dermatite seborreica. A versão Cerium DS Extra Suave da mesma marca é indicada para os casos mais leves e pele extremamente sensível. O Bioderma Nod K e Nod DS trazem formulações que reduzem a descamação e acalmam a vermelhidão sem agredir. O Vichy Derco Sensitive contém bisabolol, substância de ação calmante que reduz a coceira e a ardência. O Eucerin Dermo Capillary Calmante combina ação antifúngica com substâncias que aliviam a irritação. Em casos onde há confusão com caspa ou infecção por fungos, o shampoo Nizoral na concentração de 1%, com cetoconazol, pode ser utilizado temporariamente. Deve-se sempre lavar os cabelos com água morna, nunca quente, aplicar o produto suavemente sem esfregar com força, e evitar que os produtos escorram sobre o rosto durante o banho. Quando a doença atinge os olhos, situação que ocorre em cerca de metade dos pacientes, exigem cuidados específicos e acompanhamento com oftalmologista. A limpeza diária das pálpebras pode ser feita com soro fisiológico, em sua versão estéril disponível em farmácias. Para a lubrificação, utilizam-se colírios de ácido hialurônico, como as linhas Lacrima, Ilucomod e Lacrifil, que oferecem alívio prolongado sem conservantes que possam irritar. Em casos de inflamação mais intensa, o médico pode receitar colírio de ciclosporina, disponível com os nomes de Restazis ou Optimune. Compressas frias preparadas com chá de camomila, após filtradas e resfriadas, também trazem alívio à ardência e à vermelhidão quando aplicadas sobre os olhos fechados por alguns minutos, 2 ou 3 vezes ao dia. Em casos com sinais de infecção associada, pode ser receitado colírio com azitromicina. É fundamental compreender que a rosácea ocular pode preceder os sintomas faciais e, se não acompanhada por especialista, pode causar danos à córnea e às estruturas oculares, conforme alertado nas diretrizes britânicas publicadas na Revista Britânica de Dermatologia em 2021. Onde encontrar farmácias e sites confiáveis?
Os medicamentos e produtos dermatológicos citados neste guia estão disponíveis nas maiores redes de farmácias do Brasil, tanto nas lojas físicas quanto em seus sites de venda pela internet. A rede Drogasil, presente em todos os estados, comercializa praticamente todas as marcas mencionadas e pode ser acessada em www.drogasil.com.br. A Drogaria São Paulo encontra-se em www.drogariasauPaulo.com.br. A rede Pague Menos atua em todo o território nacional pelo site www.paguemenos.com.br. A farmácia Onofre pode ser acessada em www.onofre.com.br. A Panvel, com presença na região sul, está disponível em www.panvel.com.br. Além das redes de farmácias, sites especializados oferecem ampla variedade de produtos dermatológicos. O site Beleza na Web, em www.belezanavei.com.br, é referência no segmento. A Amazon Brasil, em www.amazon.com.br, comercializa produtos originais das principais marcas, sendo recomendável verificar se a venda é por revendedor autorizado. O site Drogaria Minas Brasil também oferece entrega em todo o país. Os sites oficiais das marcas também indicam revendedores autorizados e informações sobre compra. Os produtos da Galderma em www.galderma.com.br/pt, da Bayer em www.bayer.com.br, da La Roche-Posay em www.laroche-posay.com.br, da Bioderma em www.bioderma.com.br, da Eucerin em www.eucerin.com.br, da Vichy em www.vichy.com.br, da Isgin em www.isgin.com.br, da SVR em www.svr-laboratórios.com.br e da Heliocare em www.heliocare.com.br. É importante verificar se o produto apresenta rótulo em português. Número de lote, data de validade e registro na Anvisa. Desconfie de preços muito abaixo do mercado. Os medicamentos que exigem receita devem ser adquiridos mediante apresentação em farmácia com assistência farmacêutica. Os produtos manipulados devem ser preparados em farmácia de manipulação certificada e com orientação profissional.